Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, eu tô bem, então vamos seguindo aí. Eu tô fazendo esse vídeo, vocês vão ver que é um vídeo um pouco mais curto do que o habitual, pelo seguinte, a gente entrou no assunto de eletricidade, né? Depois que a gente terminou o capítulo lá sobre meio ambiente, né? Coisas do tempo, clima, aquela coisa toda. A gente entrou então na unidade 3, eletricidade e fontes de energia, e a primeira aula que vocês receberam foi um compilado de aulas que eu já tinha feito para o nono ano. Por quê? Aquela velha história que vocês já estão cansados de ouvir desse ano. A BNCC alterou as rotas, né, as matérias de onde ia, para que ano ia, e essa matéria de eletricidade era matéria de nono ano até o ano passado. Como a turma que foi para o nono ficou sem a matéria no oitavo, né, que vocês estão tendo agora, essa matéria eu peguei do livro e fiz aquelas aulas para o nono ano. Então, por isso eu já enviei para vocês as mesmas aulas. Ah, professor, mas você não fez seguir no livro assim, igual você está fazendo nessas últimas aulas. Mas vocês perceberam que a mesma coisa que está escrita aqui e as mesmas imagens eu usei para montar aquela outra apostila para o nono ano. Então é a mesma aula. A única diferença é que a gente não fez seguindo aqui bonitinho o livro, né? Mas a matéria é a mesma. O que não tem lá, que está aqui, é justamente o que eu quero falar com vocês agora, que é a parte final da matéria, na verdade, né? Quando a gente fala aqui, ó, sobre diferença de potencial elétrico, a gente fez aqui, ó, resistência também. Quando a gente fala de associação também vocês receberam. Aqui, ó, conexão ciência-ambiente. Daqui para frente, esse material não estava gravado lá. Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora, né? E vamos falar sobre isso até a finalização. E aí vocês já têm material para fazer as atividades e eu fazer um vídeo com a correção dessas atividades. Beleza? Que eu já vou mandar também, que é o segundo vídeo que você deve estar recebendo com esse. Então, nesse sentido, eu espero que vocês terminem de ver esse vídeo, façam as atividades que estão na página... Onde está aqui? As atividades que começam aqui na página 199, porque a gente vai vir com a correção desses exercícios no próximo vídeo que você está recebendo junto com esse. Então, beleza? Terminando esse vídeo aqui, você faça as atividades antes de assistir o próximo, para fazer a correção delas. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente parou aqui, ó, que a gente falou sobre corrente alternada, né? A gente falou sobre corrente... né? Falamos aqui sobre associação em série em paralelo. Beleza? Então, vamos lá. Página, então, 196 do livrinho de vocês aí. Vamos lá. Ciência e ambiente, conexões aí. Entenda por que pilhas e baterias não podem ser descartadas no lixo comum. A desatenção no descarte de pilhas e baterias podem resultar em diversas complicações, desde contaminação do solo e da água, até doenças que podem afetar quem entrar em contato com o local onde esse material foi descartado incorretamente. A participação no comércio nessa questão é fundamental, pessoal. Por quê? Porque eles têm que oferecer postos de coleta para essas pilhas e baterias usadas. Vale lembrar que a legislação brasileira, por meio da resolução 257 do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, determina que os fabricantes devem inserir na rotulagem dos produtos informações sobre o perigo do descarte incorreto das pilhas e baterias automotivas e de celular no lixo comum. Ou seja, o ideal é o quê? Você devolver em locais que vendem, porque quando o fornecedor traz o novo, ele tem que recolher esse antigo, tá? Além disso, a PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionada em 2010, estabelece o incentivo à chamada logística reversa, que foi o que eu acabei de explicar, ó, que constitui incentivos para que empresas, governos e consumidores estejam comprometidos em viabilizar a coleta e restituição dos resíduos sólidos a empresas e fabricantes, além da participação de cooperativas e outras formas de associação de catadores e de materiais recicláveis. Conscientização. O perigo no descarte das pilhas e baterias está no fato de que, se descartadas incorretamente, elas podem ser amassadas ou estourarem, deixando vazar o líquido tóxico de seus interiores. Essas substâncias se acumulam na natureza e, por não ser biodegradável, o que significa que não vai se decompor, vai ser um contaminante de solo e água aí, né? Algumas práticas podem ajudar a aumentar a vida útil das pilhas.
Uma delas é nunca guardá-las em locais expostos ao calor e umidade. Isso evita vazamento do seu conteúdo. Além disso, é preferível a utilização de pilhas e baterias recarregáveis, porque ela dura mais tempo, né? Você não precisa ficar comprando várias. É importante também retirar as pilhas de equipamentos, né, que for permanecer muito tempo sem uso, porque senão ela estraga ali dentro e vaza todo aquele conteúdo ali, tá bom? Como descartar então essas pilhas? A responsabilidade por recolher e encaminhar adequadamente as pilhas após o uso é do fabricante, tá bom? Portanto, os materiais usados devem ser entregues aos estabelecimentos que comercializam ou as assistências técnicas autorizadas, para que eles repassem os resíduos aos fabricantes ou importadores. As pilhas e baterias podem ser recicladas, reutilizadas ou podem passar por algum tipo de tratamento que possibilite o descarte não nocivo ao meio ambiente. Outro cuidado que deve ser tomado é com relação às pilhas piratas de procedência duvidosa. Onde eu parei? Elas podem conter materiais muito mais tóxicos do que as regularizadas. É importante também observar a rotulagem do produto. Veja se a embalagem consta que a pilha pode ser descartada no lixo comum ou não. As pilhas do tipo alcalina não contêm metais pesados em sua composição. Já as pilhas comuns, como as recarregáveis, possuem mercúrio, cádmio e chumbo e devem ser devolvidas ao fabricante. Então, o ideal é que toda vez que você compre pilha, se atente se a pilha que você está usando pode ser descartada normalmente no lixo reciclável, como metal, né? Ou se ela tem que ser devolvida. Algumas não precisam, porque já são livres desse material, tá? Isso tudo é muito bom saber no momento de descartar. Vocês já devem ter visto indo em padaria, supermercado, lanchonete, muitas vezes tem um potinho ali que eles têm, né? Descarte sua pilha aqui e tal, porque eles enviam isso para alguns lugares. No mínimo, você tem que descartar isso aí para alguma empresa que te vendeu. Então, quem vende pilha tem que coletar a pilha que vendeu, tá bom? Então, supermercado geralmente tem que receber sim esse material. Se ele vai ser direcionado da forma que deve, aí é outra história, né? Mas que a gente não consegue controlar, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os cuidados nas instalações elétricas. Por quê? Porque vocês já viram no vídeo anterior lá como se dá uma ligação em paralelo ou uma ligação em série. Agora a gente vai falar um pouquinho mais diretamente sobre o uso residencial dessa energia. Como vimos, é essencial se certificar a voltagem correta dos aparelhos elétricos e as lâmpadas devem ser ligadas, se é 110, se é 127 ou se é 220. Para diminuir as chances de choques e proteger alguns aparelhos elétricos de variações da tensão elétrica, é feita uma ligação terra, né, para descarregar a carga a mais, né, que pode estar vindo, uma sobrecarga, na terra, né, que a gente já viu que funciona aí como um equilíbrio de cargas elétricas, né. Então, assim, ó, o aparelho é ligado por um fio a uma barra de cobre enterrada no solo ou alojada na parede da casa, permitindo o excesso de descargas elétricas escoe rapidamente para a terra. Para isso, os aparelhos elétricos e eletrônicos são fabricados atualmente com alguns plugs no padrão de 3 pinos. Essa tomada com um terceiro pino aqui, né? Que muitas das casas hoje ainda não tem essa tomada com 3 pinos, aí você tem que ficar usando adaptador, é uma bagunça, né? Ou a pessoa vai lá e simplesmente quebra aquele pino ali, né? Vamos ver onde eu tô aqui. Sendo um deles o pino terra, que é o central aqui, tá, pessoal? O que faz a ligação do aparelho com o sistema de aterramento responsável por levar o excesso de cargas elétricas para o solo. O aterramento é obrigatório por lei nas construções novas desde 2009. Ou seja, se a sua casa foi construída de 2009 para frente, obrigatoriamente ela deveria ter esse pino. Significa que ela vai ter? Nem sempre, né? Às vezes até tem a tomada, mas se você desmontá-la, né? Você não vai fazer isso, mas você pode perguntar para o seu pai. Se você desmontá-la ou vê-la desmontada, você vai ver que não tem nenhum fio ligado ao terceiro buraco. Pode acontecer isso também. Mas a partir de 2009 era obrigatória a venda apenas dessas caixas com apenas 3 pinos. Então, se você está numa casa antiga, que eu digo é anterior a 2009, provavelmente não vai ter nenhuma tomada dessa aí. Se ela é mais recente ou se foi trocada por algum motivo, provavelmente é uma com 3 pinos, que provavelmente o pino central está desativado. Se a sua casa foi construída por construtora após 2009, com certeza é tudo funcional, porque daí já tem uma questão burocrática envolvida e a obrigatoriedade do uso, tá bom? Enrolar um fio em outro para fazer emendas é muito perigoso e pode provocar curtos-circuitos, pois fios próximos
se tocam e a corrente elétrica passa a percorrer um caminho com pouca resistência. Quando isso acontece, a intensidade da corrente aumenta muito e o calor produzido aquece o circuito, a ponto de queimar o aparelho ou até provocar um incêndio. A famosa gambiarra, vai emendando um fio no outro, aquela coisa, porque o certo quando um fio se danifica é você tirar ele inteiro e colocar um inteiro novo. Muitas das vezes em reparos elétricos isso não é feito, pela facilidade, né? É muito mais fácil eu cortar um pedaço ali e emendar um outro do que tirar toda aquela fiação. Então, acaba acontecendo isso. Quando é feito esse tipo de emenda, ela deve ser feita com os cabos apropriados e o uso de fita isolante específica para isso, tá? Porque senão a chance de dar ruim aí, né, é muito grande. Para proteger instalações elétricas dos efeitos de curto-circuito e de eventuais aumentos de corrente elétrica, existem os disjuntores e os dispositivos chamados fusíveis. Os fusíveis são esse aqui, ó. Quase não se usa mais hoje, tá, pessoal? Isso aqui era muito comum antigamente, né? Nas casas antigas, às vezes na casa de algum avô, aí você pode encontrar isso ainda. Abre a caixa de força, lá tem vários fusíveis desse colocados lá. Quando vinha uma descarga, aquilo queimava e ele cortava a conexão de energia. E aí caía a fase, né, que a gente chama. Queimava o fusível, você tinha que pôr um fusível novo. Hoje em dia não se usa mais isso. Se usa os disjuntores, que são essas peças aqui, ó, que você já deve ter visto aí na parede da sua casa em algum lugar, ou no poste padrão de energia lá que fica do lado de fora da sua casa. O fusível contém em seu interior um fio, que geralmente é feito de ligas, combinações de metais diferentes. Por quê? Um metal carrega carga elétrica diferente do outro. Então ele põe uma liga metálica onde a carga que um aceita é muito menor do que se usa, do que o padrão, né, de 127, 110 e tal. Por quê? Porque quando passar disso ele vai se romper, tá bom? Então olha só, essas ligas têm ponto de fusão mais baixo do que o cobre, que é o material utilizado nos fios. Então, se a corrente elétrica ultrapassar determinada intensidade, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura e vai derreter essa liga e vai queimá-lo, interrompendo a passagem de corrente elétrica e protegendo a instalação elétrica. É o que acontece quando se diz que o fusível queimou ou que a chave caiu, né? A gente usa a chave caiu no disjuntor aí. Nas residências, o fusível vem sendo substituído pelo disjuntor, que desliga automaticamente, ou seja, desarma se a corrente ultrapassar o valor correto. A vantagem do disjuntor é que não é preciso substituí-lo, ele simplesmente cai para proteger. Depois você liga ele de novo e volta a funcionar. Se você voltar e ele ficar caindo, é sinal que o negócio não está legal. Você não usa essa corrente elétrica enquanto não corrigi-lo, beleza? Existe hoje até sistemas de segurança que se você modificar, fizer uma gambiarrinha ali na sua casa e o seu disjuntor for muito moderno, ele não vai acionar mais enquanto você não corrigir lá, porque ele reconhece essa falha de voltagem aí. Olha pra você ver que legal, né? Segurança, apesar de que a gente tenta fazer ali muitas vezes uma gambiarra, por exemplo, é tudo 220 e você quer passar uma tomada para 110. O eletricista não consegue fazer essa gambiarrinha ali, porque o seu disjuntor já é preparado para impedir esse tipo de gambiarra, tá bom? É segurança, né, pessoal? Segurança acima de tudo. Afinal de contas, uma gambiarra aí mal feita, né? Qualquer gambiarra, até a bem feita, corre o risco de o quê? Causar um incêndio. E aí, meu amigo, pegar fogo na casa inteira. Se pegar fogo só na casa inteira e não matar ninguém, já tá bom, né? Agora, se ainda causa a morte de alguém por causa desse incêndio, aí além do prejuízo financeiro, tem um prejuízo aí social, né? Socioemocional, né? Irreparável, tá bom? Então, olha só. A vantagem do disjuntor então é que não precisa substituir, né? Como no caso do fusível, basta ligá-la novamente depois que o problema for resolvido. Se um disjuntor estiver desarmando toda hora, um profissional habilitado deve ser consultado para identificar o problema, né? Lembre-se de que é muito perigoso mexer em aparelhos elétricos. Veja a figura 7.30, essa imagem aqui é um símbolo padrão de advertência de risco de choque elétrico, tá? Algumas partes internas de aparelhos elétricos, mesmo desligados, acumulam energia elétrica e podem dar choques. Você já viu, eu não sei se já aconteceu com vocês em algum momento, às vezes acontece. Você está usando algum equipamento, uma furadeira, equipamentos pesados assim é mais difícil. Normalmente é brinquedo, coisa simples. Que você desliga e ele ainda fica a luzinha acesa, ou ele funciona por algum momento, mesmo desligado, você fala, nossa, que louco. É isso, né? Porque a energia fica retida no motor desse mecanismo aí e ele pode acionar depois. Então tem que tomar muito cuidado, que é perigoso sim tomar choque em equipamentos eletrônicos que estejam desligados da tomada.
Assim também como é muito perigoso você prever, né? Você se preocupar em evitar um acidente. Por exemplo, uma furadeira. Ah, tem que trocar a broca ali. Eu não sei se algum de vocês já usa. Às vezes já viu o pai usando, ou às vezes ajuda ali o pai, o tio, o irmão, o vizinho, né? Você vai trocar a broca da furadeira. Sempre você desliga da tomada para evitar que alguma coisa acione durante aquele momento. É um exemplo, tá? Ou, por exemplo, você tira da tomada e aperta para acionar novamente, para ter certeza que não ficou carga nenhuma acumulada ali. Esse é o correto, tá? Toda vez que for mexer com equipamento eletrônico, principalmente ferramenta de serviço pesado, tem que se ter muita atenção, tá, pessoal? Dependendo da intensidade da corrente elétrica que passa pelo corpo, um choque pode provocar sérias queimaduras e até fazer o coração parar, levando à morte da pessoa. Por isso, pessoas sem o preparo e a formação técnica em eletricidade não devem mexer em aparelhos elétricos ou tocar nos fios. É importante usar protetores nas tomadas que estejam ao alcance de crianças pequenas, aquelas tampinhas, né? Não use aparelhos com fio desencapados ou danificados, extremamente perigoso isso aí, tá? Leia as instruções de fabricante antes de usar um aparelho eletrônico novo. Ligar mais de um aparelho na mesma tomada pode causar sobrecarga. Pessoal, isso aí é um negócio que eu tenho certeza absoluta que em algum lugar da sua casa tem isso, porque é impossível não acontecer. Geralmente isso é na sala. Por quê? Tem a TV, tem o videogame, tem o videocassete. Hoje não usa muito, né? O DVD, o Blu-ray, o home theater, o roteador da casa. Geralmente está tudo ali no mesmo lugar, no mesmo móvel da sala. E aí como que você faz para ligar tudo isso na mesma tomada? Usa o tal do... Não tem nenhum aqui. Benjamin lá, né? O T, né? O adaptador de tomada. E liga lá, 1, 2, 3, daí liga um Benjamin no outro, daí fica 5, 6 fios assim. Fica, parece aquela favela, né? Sabe aquele poste de favela, de lugar que não tem ligação correta? Aquele monte de gato, fica parecendo aquilo, né? Aquele monte de fio ligando ali. Se der um curto ali, amém, né? Bum! Explode a casa, né? Brincadeira, não explode. Mas vai acontecer o quê? Vai dar um curto ali, vai derreter a tomada, pode pegar fogo em tudo que tá ligado ali. Então, o certo, pessoal, quando for usar esse tipo de ligação, usar filtros de linha específicos para isso, tá? Que são adaptadores de tomada para ele corrigir essas descargas entre uma ligação e outra. Esse é o mais correto, tá? É lógico que o correto é uma por tomada. O correto seria você ter várias tomadas disponíveis. Mas a gente sabe que no dia a dia e na praticidade do dia não é assim que acontece, né? Não é isso que a gente tem na parede lá de casa, né? Outra coisa, não soltar pipa perto de rede elétrica. Isso é óbvio, né? Por motivos óbvios. Há risco de choque elétrico fatal. Evite o uso de aparelhos elétricos durante tempestades. Pessoal, esse negócio de raio de chuva, muitas vezes a gente fica tão habituado que a gente desencana, né? Ah, nada a ver. Se der um raio, uma descarga, essa descarga chegar até o aparelho que você está usando, corre um risco sério dele explodir, né? Então um computador pode explodir, você pode ter queimaduras sérias no rosto, na mão, uma TV pode explodir e você, né, o vidro ejetado ali da explosão da tela pode causar sérios ferimentos, né? Fora o prejuízo financeiro, que também não é nada legal, tá bom? Igual geladeira é o tipo de coisa que você deixa ligado, porque, né? Mas se tiver uma tempestade muito pesada, assim, muita trovada, você pode desligar a geladeira também. Por cerca de 30 minutos, 1 hora, não vai estragar o alimento que está ali dentro e você retorna a ligar ela novamente depois, né? Depois de ter passado essa tempestade muito forte. Porque geralmente tempestades assim passam rápidas, né? É coisa de 1 hora, 2 ali. Então, dependendo do que você tiver na geladeira, não tem nem problema desligar a própria geladeira durante a tempestade. Só não pode esquecer de ligar de novo e perder tudo que está lá dentro, né? Então vamos lá, saiba mais aí e a gente finaliza e o próximo vídeo fica para as atividades. Risco de choques elétricos. O choque elétrico é a reação do organismo à passagem de corrente elétrica. As lesões provocadas pelo choque elétrico podem ser de 4 naturezas. Olha só, pessoal. Eletrocução ou eletrocução é a morte provocada pela exposição do corpo a uma dose letal de energia elétrica. Os raios e os fios de alta tensão, voltagem superior a 600 volts, costumam provocar esse tipo de acidente. Também pode ocorrer eletrocução de baixa voltagem, com menos que 600 volts. Se houver presença de poças d'água, roupas molhadas, umidade elevada ou suor, né, pode prejudicar ainda mais isso aí. Choque elétrico. O choque elétrico é causado por uma corrente elétrica que passa através do corpo humano.
O pior choque é aquele que se origina quando uma corrente elétrica entra pela mão da pessoa e sai pela outra. Por quê? Porque essa eletricidade vai atravessar a região central aqui, né? Então corre o risco de afetar a atividade cardíaca, pessoal. Isso é muito perigoso. Olha só, ela tem grandes chances de afetar o coração e a respiração. Se fizerem parte do circuito elétrico o dedo polegar e o dedo indicador de uma mão, ou uma mão e um pé, o risco é menor. Por quê? Porque vai passar aqui, né? Se você tocar em alguma coisa aqui, por exemplo, eletrocutado aqui, ó, o choque vai fazer esse caminho, a corrente elétrica. E você só vai ter um choque na mão. É o que acontece geralmente quando você põe a mão em alguma coisa que está, né, desencapada, ou ali no... Quem já nunca tomou choque aí tentando abrir o registro do chuveiro, né, muitas vezes. Por quê? O choque, a eletricidade vai passar entre um dedo e outro, então você vai sentir o choque, ele vai tirar a mão. Mas se você põe a mão inteira de uma vez, no momento só, ele talvez receba toda a eletricidade de um momento. Aí ele vai tentar sair lá no seu pé. Se você tiver de chinelo, como uma forma de, né, de isolante, essa corrente não vai percorrer, então você não vai sentir o choque, tá bom? Olha só, o valor mínimo de corrente que uma pessoa pode receber é de 1 mA, 0,001 A. Com uma corrente de 10 mA, a pessoa perde o controle dos músculos, sendo difícil abrir mão de se livrar do contato. O valor mortal está compreendido entre 10 mA e 3 amperes. Você já viu a situação de alguém grudar em alguma coisa eletrocutada ali, com choque, e não conseguir soltar? A pessoa fica grudada ali, tomando choque? É essa situação que ele está se referindo aí. Às vezes acontece e é muito perigoso, pessoal. Se a pessoa ficar ligada a essa eletricidade muito tempo ali, ela pode morrer, ter uma convulsão ou algo do tipo, tá bom? Queimaduras. A pele humana é um bom isolante e apresenta, quando seca, uma resistência à passagem da corrente elétrica de 100.000 ohms. Quando molhada, porém, a resistência cai para apenas 1.000 ohms. A energia elétrica de alta voltagem rapidamente rompe a pele, reduzindo a resistência do corpo para apenas 500 ohms. Veja esses exemplos numéricos. Os dois primeiros casos referem-se a baixa voltagem, corrente de 120 volts, e o terceiro a alta voltagem. Então, olha só. Corpo seco, 120 volts, 100.000 ohms, 0,0012 amperes, ou a mesma coisa que 1,2 miliamperes. Está dividido por 1.000 aqui, né? O indivíduo leva apenas um leve choque. Corpo molhado, 120 volts, né? Que é uma tomada normal aí de casa, com 1.000 ohms, 0,12 amperes ou 120 miliamperes, suficiente para provocar um ataque cardíaco, ou seja, já pode matar a pessoa aqui. E a pele rompida, né? Com contato direto na carne, aí seria basicamente isso, 1.000 volts, 500 ohms, 2 amperes, parada cardíaca e sérios danos aos órgãos internos. Além da intensidade de corrente elétrica, o caminho percorrido pela eletricidade ao longo do corpo, do ponto onde entra até onde ele sai, e a duração do choque são responsáveis pela extensão e gravidade das lesões. Pessoal, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui de forma não muito agressiva resultado de queimaduras e choques elétricos aqui, tá? Deixa eu só terminar essa parte de quedas de altura. Os acidentes com eletricidade ocorrem de várias maneiras. Os riscos resultam de danos causados aos isolantes de fios elétricos, devido a roedores, envelhecimento, fiação imprópria, diâmetro do material do fio inadequado ou corrosão dos contatos, rompimento da linha por queda de galhos, falta de aterramento de equipamento elétrico, etc. As benfeitorias agrícolas estão sujeitas a poeira, umidade e ambientes corrosivos, tornando especialmente problemáticas ao uso de eletricidade. Ou seja, eletricidade que está em grandes altitudes e que se rompem, né? Quando você vai mexer naquilo é muito arriscado, porque além do choque você corre o risco de se desequilibrar e ainda cair de lá, né? Isso é muito perigoso. Então, esse tipo de trabalho deve ser indicado para pessoas que estão acostumadas e habituadas, né? Ou com a técnica de lidar com isso aí. Eu vou pausar esse vídeo para procurar imagens aqui, para não ter perigo de aparecer nenhuma imagem perturbadora. Eu vou pausar o vídeo e depois que eu selecionar a imagem, vou mostrar para vocês a curiosidade que é a marca deixada por eletrocução e choque elétrico e até queimaduras provocadas por eletricidade, pessoal. Então, só um segundinho. Pausa o vídeo. Olha aí, pessoal. Então eu achei de forma bem resumida, foi muito difícil achar imagem de choque
né, artificial, né, por corrente elétrica, que não fosse tão perturbadora. Então eu consegui uma bem simples e vou mostrar aqui para vocês. E aí eu lembrei de um detalhe muito interessante. Olha aqui o que ele fala aqui, ó. Eletricidade natural, né? Eu não lembrava que tinha os nomes, né? Eu já estudei isso aqui em medicina, legal. Vou até passar para vocês que é interessante saber. Quando fala marca de Lichtenberg, é uma marca deixada por quem é atingida por raios. E que é muito diferente da marca de Jelinek, que é a marca deixada por quem toma choque em fio elétrico, essas coisas. Então, basicamente é isso aqui, ó. Essa imagem aqui se refere a um choque caseiro, ou seja, o fio elétrico. Você toma um choque, ele forma primeiro a bolha, mas aqui embaixo dessa bolha está machucado, está queimado. Se isso for pouco intenso, fica dessa forma. Se o choque perdurar e ficar por muito tempo, ele começa a queimar literalmente tudo ali. Então vai ficar preto, vermelho, umas bolhas. Fica bem feio. Por isso que eu não trouxe nenhuma imagem daquela lá. É só para vocês entenderem. Que é diferente, muito diferente de uma marca de choque natural. Que é essa imagem aqui, ó. Olha que maluco que fica, né? A imagem formada por uma pessoa que é atingida por um raio natural. Isso aqui é quem foi atingido por um relâmpago, um trovão, né? Nesse caso aí do cara, foi uma pequena parte só, porque senão, se você tomar uma descarga elétrica de um raio diretamente, é obviamente que vai ficar só o carvão da pessoa, né? Não vai ficar isso aqui. Mas quem consegue tomar um raio natural e ficar vivo para contar a história, fica com essas marcas parecidas com uma árvore, né? Essa marca que fica, a gente chama de tatuagem de choque elétrico. Por quê? Porque isso aqui nunca mais vai sair da pessoa, tá? Fica como uma tatuagem, né? Que nunca mais vai sair. Então o que acontece? Ó, o ponto principal onde ele recebeu a descarga provavelmente foi aqui. E essas marcas são as ramificações por onde a corrente elétrica foi se espalhando e queimando as células. Então essas células que ficaram marcadas, são células necrosadas, que morreram. Só que elas vão se renovar, mas elas vão se renovar em forma de cicatriz. Então fica essa cicatriz aí no cara. Tem uma outra imagem aqui até de um cara que tomou uma muito maior. Olha aí as costas desse cidadão. Tá vendo? Essa parte maior é onde ele recebeu a descarga. E aí todas as ramificações é por onde ela se espalhou no corpo. E ele, por muita sorte, esse cidadão aí ficou vivo para contar a história. Então, ó, essa marca natural que fica de raios é a marca de Lichtenberg ou Lichtenberg, tá? Pode causar lesão do tipo fulminação, ou seja, a pessoa morre instantaneamente, ou fulguração, quando a pessoa fica ali, ele morre, mas ele vai pegar fogo durante um tempo, ele vai ficar eletrocutado por um tempo antes de morrer. É tenso o negócio, né, pessoal? Com energia elétrica não se brinca, beleza? Então, o que a gente tinha para falar de eletricidade era isso. Agora, no próximo vídeo, eu vou trazer para vocês apenas as correções das atividades. Beleza? Então, façam as atividades desse capítulo e no próximo vídeo a gente vem com a correção. Bons estudos e até a próxima.